Hold e Position Trade. Vocês me pedem muito para falar sobre esses dois tipos de operação, né, esses dois modos de se operar. Particularmente, eu já falei diversas vezes em diversos vídeos que eu não faço hold, né? E dificilmente eu faço alguma operação de Position Trade. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho desses motivos, tá? Porque eu não faço hold e porque raramente eu faço alguma entrada em Position Trade, tá? Primeiramente, explicando aqui rapidamente o que seria um hold, né? Eu tô aqui no gráfico do Bitcoin diário, né? E hold nada mais é que você fazer uma operação a longuíssimo prazo. Por exemplo, longo prazo que eu digo é 2, 3, 4 anos às vezes, né? E você busca sempre no hold comprar em posições de venda, né? O pânico do mercado. Então você procura sempre fazer compras nas quedas, né? Ou de forma periódica, semanalmente, ou pegando picos de volatilidade, né? Estratégias para hold existem diversas, né? Como eu não sou especialista, como eu não faço hold, é até complicado passar para vocês algum setup de hold, né? Mas basicamente é isso, você tenta aproveitar as quedas para comprar mais, né? Aumentar as suas posições em criptomoedas, por exemplo o Bitcoin, para no futuro, daqui a 2, 3 anos, você começa a realizar essa venda, que também pode ser feita de forma gradual, né? Aí tem holders que usam o sentimento de mercado para compra, né? Que é esse sentimentozinho aqui, né? De extremo medo. Os holders normalmente fazem a compra e quando ele está aqui em extrema ganância, eles realizam a venda, né? Seja de forma gradual, seja de forma mais agressiva, né? Enfim. Mas o que acontece se você fizer hold, né? Se você analisar num mercado em queda, o hold ele está sempre no negativo. Independentemente, ele vai estar sempre no negativo. Isso por quê? Com a estratégia do preço médio, que é a estratégia que os holders mais utilizam, você sempre acaba comprando regiões mais abaixo, né? Fazendo o preço médio das suas posições. Porém, se você alocar muitas posições, por exemplo, o holder comprou aqui, aí ele comprou aqui, aí ele comprou aqui, aí ele não fez aqui a compra, aí ele comprou aqui novamente, aqui, né? Percebam que se você realizar uma quantidade fixa de compra, por exemplo, comprei $1.000 aqui, $1.000 aqui, $1.000 aqui, $1.000 aqui, enfim, você vai estar sempre com o preço médio muito mais alto do que a posição do preço atual. Isso porque as suas alocações são feitas de forma fixa, mas o preço está sempre abaixo, tá? Então aqui você já tem, por exemplo, alocado uma posição em 80% com preço médio, sei lá, de 30 mil. Por mais que você aloque agora em 20, você não vai conseguir fazer esse preço médio descer até os 22, 23 mil. O seu preço médio vai descer talvez $1.000, né? Então vai ficar entre 28 e 29. E essa falta de liquidez que o holder tem me incomoda um pouco. Então eu particularmente eu não aceito ter tanta perda assim do meu patrimônio num período tão longo de tempo. Eu não acho válido, sendo que você pode fazer um setup de swing trade, por exemplo, onde você aproveita tanto as pernadas de baixa como as pernadas de alta, tá? Então, ao meu ver, neste exato momento não tem por que fazer hold, tá? Pelo menos para mim é a minha opinião, respeito também quem gosta de fazer hold, né? Quem tem esse setup, não tem problema nenhum, respeito, entendo, mas no meu posicionamento agora não vejo sentido em fazer isso, tá? Prefiro 1000 vezes operar no mercado futuro, fazendo operações de swing trade que eu ganho tanto na alta quanto na baixa, do que começar a alocar posições para longo prazo, né? Sem a liquidez necessária. E isso porque a gente vive no mercado cripto ainda um amadurecimento desse mercado, né? Eu entendo, inclusive eu apoio toda essa movimentação de descentralização do sistema econômico e monetário, né? Sem a presença de governos, enfim. Mas eu ainda acho que está muito embrionário, eu ainda acho que falta muita coisa, falta muita adesão também na economia em geral, tá? A gente precisa, por exemplo, começar a utilizar o Bitcoin como moeda de troca para realmente a gente ter uma valorização sobre ela. E dessa forma ele acaba parando de ser um ativo extremamente especulativo para aí sim se tornar um ativo de reserva de valor ou então até uma moeda de troca. Então esses motivos me levam a não fazer hold neste momento, tá? Como a gente não usa o Bitcoin, por exemplo, no dia a dia, eu prefiro muito mais ter dólar real do que propriamente dito o BTC, tá? Não para mim, neste momento não justifica toda essa exposição, todo esse tempo, né? Por exemplo, se quem tá em hold, tá parado desde novembro do ano passado, tá? O preço médio ele sempre tá acima do preço atual, né? E é normal. Você só vai conseguir fazer uma recuperação do hold se você tiver um pivô de alta, uma pernada de alta, aí sim, né? E você parar de colocar posições, né? Não adianta também você ter a pernada de alta e você começar também a colocar posições, né? Na pernada de baixo o holder está sempre perdendo, está sempre no prejuízo, porém na pernada de alta ele está sempre lucrando, ele pode realizar parciais, enfim. Mas não é o momento numa pernada de alta de adicionar posições de hold, tá?
Então, explicado isso, como vocês viram, o hold, ele normalmente adiciona posições na pernada de baixa para fazer parciais na pernada de alta. Mas então quer dizer que ele na alta ele não compra, ele só vende. Aí que normalmente entra o position trade, tá? São coisas correlacionadas. Por exemplo, quem gosta de fazer hold, normalmente é o pessoal que faz position trade, tá? E como que é feito position trade, né? Position trade é feito no mercado spot, normalmente sem alavancagem, tá? Da mesma maneira que o hold. Porém, você só vai entrar num position trade quando você tiver o setup de position trade, né? Que daí pode ser um RSI, pode ser uma média móvel, enfim, tem várias e várias maneiras de fazer, né? Tem pessoas mais especializadas do que eu dentro do YouTube que fazem position trade, que ensinam as melhores táticas e estratégias do position trade, mas basicamente, por exemplo, você pode colocar aqui uma média de 50, isso tudo no gráfico diário, tá, pessoal? Tudo no gráfico diário, tá? São gráficos maiores, você não opera, por exemplo, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, 15 minutos, você nem abre esse tipo de gráfico. Até porque quem é holder, na verdade, ele olha o gráfico só para ver o preço, ele acha, né, no setup dele ali que é uma condição de colocar uma posição em hold e ele nunca mais nem abre esse gráfico, tá? Ele não fica especulando, não fica sofrendo nessas quedas do mercado, tá? Ele só enxerga a oportunidade de acumular mais, né? Mas para isso você precisa ter uma fonte de renda externa para você fazer a capitulação de preço, para fazer esse preço médio na baixa. Então são perfis específicos que eu acredito que vale a pena fazer hold, tá? Para os demais perfis eu realmente acredito que não compense, tá? Não compense. Mas vamos lá. Então position trade, né? Como é que você faz? Normalmente você espera uma média móvel, por exemplo, a de 50, e você precisa 2 gatilhos para o position trade, né? Você quer que a média móvel ou ela esteja lateralizada ou então apontada para cima. Da forma como está hoje, né, a nossa linha branca que é a EMA 50 apontada totalmente para baixo, ela não é um gatilho de position trade. Além dessa direção da média móvel, você também quer que o preço esteja fazendo movimentos de topos e fundos ascendentes, e você vai fazer a entrada para o position trade acima dessa média, tá? Um pivô de alta acima dessa média, né? Por exemplo, digamos que o preço vem aqui, faça um pivôzinho de alta e se mantenha acima da média móvel. Essa é uma entrada de position trade. Você vai realizar apenas uma entrada, então você vai fazer uma posição apenas, tá? Então, digamos que neste momento, para uma entrada em position trade, levando em consideração a EMA 50, a gente só faria a partir de 26 mil, né? Lembrando que a gente ainda precisa fazer uma lateralidadezinha aqui, pelo menos na EMA, e a gente precisa que o preço faça um pivô de alta, né? Então, configurado esse setupzinho aqui, você faz uma entrada apenas em posição de position trade, tá? Então, você vai colocar um grande capital aqui, né? No mercado spot, sem alavancagem. O seu preço de liquidação é literalmente o zero. Você não está se alavancando e você está abrindo uma posição em long, né? Você está operando comprado. Então, você não tem perda, né? Você vai ter só a perda do seu capital, mas você literalmente não vai ser liquidado, né? A não ser que ocorra aí casos, por exemplo, como a Luna, né? Que derreteu a zero. Mas, normalmente, quem faz position trade em criptomoedas mais consolidadas, principalmente Bitcoin e Ethereum. Dificilmente um operador de position trade sério e que realmente tem um capital relevante vai fazer position trade e até mesmo hold em criptomoedas com market cap muito baixo ou então com uma base fundamentalista não tão bacana. E você vai fazer a saída da posição literalmente quando a gente tiver o setup ao contrário. Então você vai ter um pivô de baixa abaixo da média escolhida. Então se você usou a EMA 50, por exemplo, como uma média para gatilho de entrada, quando você tiver um pivô de baixa abaixo da média de 50, é literalmente o seu setup de saída. Então o position trade ele vai pegar este espaço de tempo aqui, ó. E esse é um position trade, né? Aqui é só um exemplo, né? Normalmente position trade dura aí às vezes 6 meses, 1 ano. Você respeita literalmente esse tipo de setup. Mas como vocês podem ver, é um setup extremamente demorado, é um setup lento, é um setup que hoje para mim não me dá uma liquidez necessária para as demais operações. Então se você tem um setup de swing trade, né? Por exemplo, eu uso meu setup de swing trade, né, com nuvem de Kuhn e EMA 50 no gráfico de 4 horas, a gente consegue trabalhar tanto as movimentações de alta como as movimentações de baixa. E para isso eu preciso ter caixa, né? Querendo ou não, eu preciso ter caixa. Mas isso é um perfil, cada um. Realizando operações de swing trade, day trade, você precisa ter um conhecimento técnico muito mais aprofundado, você precisa ter uma gestão de risco mais elaborada, você também precisa ter um emocional bem equilibrado, tá? Porque querendo ou não, é volátil, você acaba perdendo, né, algumas posições,
algumas operações falhas, então você precisa alinhar todos esse conjunto, gestão de risco, estudo, análise técnica, tempo de tela, né, experiência, que é muito importante. E no hold, no position trade, você não necessariamente precisa desses atributos para operar, né? Obviamente que o seu ganho no hold, no position trade, será infinitamente menor do que, por exemplo, uma boa operação de swing trade, mas ela acaba sendo mais segura a longo prazo. Então, na verdade, não existe certo ou errado, né? Se eu devo fazer position trade, se eu devo fazer swing, se eu devo fazer hold, na verdade vai do perfil de cada um, tá? Não tem uma forma só de se ganhar dinheiro no mercado. Então você precisa avaliar o seu nível, tá? O seu perfil de operação também, né? Se você é mais suscetível a correr risco, se você quer ganhos maiores, se você prefere, né, uma segurança maior, se você gosta de operar, né, essa movimentação de mercado, análises, gráficos, ou se você é um pouquinho mais calmo, se você gosta um pouquinho mais de segurança. Então são perfis diferentes. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Me siga no Instagram, oghost_trader, e entre no canal exclusivo do Telegram para dicas e análises do mercado. Links na descrição. Estou deixando 2 vídeos na tela que irão lhe ajudar nas suas operações com criptomoedas. Vale a pena assistir. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.